Olá, pessoas, todos bem? E aí, vamos lá então para mais um encontro habermasiano? Hoje, então, nós vamos fugir um pouquinho do plano de estudos que continuava a programação, né, que está lá no plano de estudos, dava uma continuidade ao conceito de atos de fala, né, e a importância dos atos de fala na teoria do Habermas, para se entender, então, a ação comunicativa proposta por esse autor. Mas, como sempre eu costumo dizer, que nós precisamos trazer a teoria para a nossa prática, o que nós conhecemos, o que nós estudamos, em que pode nos ajudar no nosso dia a dia. Então, eu resolvi quebrar um pouquinho o protocolo do que está lá no plano de estudos e mostrar, então, para vocês como é que nós podemos utilizar o pensamento ou a teoria de um autor para tratar questões sociais, né, questões, problemas, né, conflitos da nossa sociedade. E hoje, então, eu resolvi trazer o pensamento do Habermas na prática, né, no meio ambiente. Então, meio ambiente e agir comunicativo, como que nós podemos vincular estas questões, tá? E, e antes de mais nada, eu também já vou adiantando para vocês que até vou trabalhar um pouquinho de um artigo que eu estou escrevendo, junto com o pessoal lá da UFRJ, né, da Universidade do Rio de Janeiro, que provavelmente vai ser publicado assim que totalmente revisado, né, e pronto. E eu trago um pouquinho disso porque nós estamos escrevendo sobre essa questão, né? Como o Habermas pode ser aplicado nesta discussão sobre as crises climáticas, o nosso meio ambiente, tá? Então, quais as possíveis alternativas para estes impasses sociais, tá bem? Então, nós podemos dizer que, com relação ao meio ambiente, que a crise ambiental contemporânea, ela desafia as bases das sociedades modernas, né, exigindo, assim, exigindo novos paradigmas para o entendimento e a solução dos problemas ecológicos. E frente ao avanço dessa degradação ambiental, emerge, então, a necessidade de se repensar as relações entre os seres humanos e a natureza, que já era coisa para ser feita com muito tempo de antecedência, mas nós precisamos vivenciar, experimentar as consequências dessa exploração do meio ambiente, para que a filosofia, principalmente, se voltasse, então, a esses questionamentos, a estas discussões, e agora são emergentes, tá? Bom, então, essa relação dos seres humanos com a natureza, né, nós precisamos, ela emerge, né, e nos faz repensar isso, né, superando, então, aquela lógica puramente instrumental e utilitarista, tá, que historicamente norteou as relações com o meio ambiente, ou seja, nesse contexto, a teoria do agir comunicativo, desenvolvida pelo Habermas, ela oferece, então, uma perspectiva crítica e construtiva para repensar as práticas sociais e políticas em torno da questão ambiental. E propõe também um modelo de racionalidade comunicativa, claro, voltando-se, então, àquela busca pelo consenso, tá? Pelos consensos e a compreensão, o entendimento mútuo entre as pessoas, entre os envolvidos. E essa proposta, então, é analisar as possíveis contribuições do agir comunicativo para o debate ambiental, investigando de que modo a racionalidade comunicativa pode fundamentar práticas mais democráticas, mais inclusivas e sustentáveis, inclusive, nas relações
entre a sociedade e a natureza. E sendo assim, a teoria do agir comunicativo, apresentada pelo Habermas, ela busca superar as limitações da racionalidade instrumental. Isso a gente já sabe, porque a gente já fala nisso o tempo inteiro, né? O Habermas, a teoria do Habermas, o foco é esse, é buscar superar as limitações da racionalidade instrumental. E a racionalidade instrumental é típica da modernidade, né? E aí se propõe, então, uma racionalidade voltada à questão, tá? À compreensão intersubjetiva. E para o Habermas, a ação comunicativa, ela difere da ação estratégica também, por estar orientada pelo entendimento mútuo. Então, na ação comunicativa, a ação comunicativa, ela é voltada ao entendimento mútuo, né, naquela racionalidade linguística, né, naquela comunicação linguística mediada pela linguagem. Já, como a gente já falou na aula anterior, na racionalidade estratégica, quando não se consegue esse consenso, né, esse entendimento mútuo entre todos os participantes, então, nós temos, então, que apelar para a racionalidade estratégica, mas não é o que o Habermas, ele difere essas ações, tá? E ele se volta sempre para aquele entendimento, né, para aquele consenso entre os participantes da discussão. Então, sendo assim, né, ele se volta para isso e não pela busca unilateral dos objetivos. E a racionalidade comunicativa, ela se ancora, como já vimos anteriormente, nas 3 pretensões de validade, tá? Que é a verdade, a correção normativa e a veracidade. Nós vimos estas questões na aula 8, tá? Na aula passada, na videoaula passada. Então, no processo comunicativo, os interlocutores, eles devem justificar as suas alegações frente a estas pretensões, em um contexto ideal de fala livre de coerção. É bem o que nós vimos já na videoaula anterior. Bom, então esse contexto seria a base para o estabelecimento de consensos racionais e democráticos. E a modernidade, segundo Habermas, ela se caracteriza pela predominância da racionalidade instrumental e pela colonização do mundo da vida. A colonização do mundo da vida, então, através dos sistemas econômico e burocrático, tá? E essa racionalidade instrumental voltada, então, ao controle e à dominação da natureza, está na raiz da crise ambiental contemporânea. Vejam bem, isso aqui é muito importante. O Habermas está dizendo isso. Que a modernidade se caracteriza-se pela predominância da racionalidade instrumental e pela colonização do mundo da vida, pelos sistemas econômico e burocrático, tá? Da crise ambiental, que já está voltado ao controle e à dominação da natureza, e está lá na raiz da crise ambiental contemporânea. Repetir, né, porque é importante, acho que vai ser questão da prova, hein? Vamos ver. Enfim, essa racionalidade, então, né, desculpa, o meio ambiente, a partir dessa racionalidade, tá, sob essa perspectiva, ele é reduzido, então, a um conjunto de recursos naturais, tá, a um conjunto de recursos naturais que são explorados, ou a serem explorados de maneira eficiente, o que leva à exaustão do ecossistema. É isso que aconteceu conosco, né? É isso que aconteceu com o nosso meio ambiente, porque exatamente os recursos naturais foram, ou ainda são, explorados de forma assim, como se fosse ilimitado, e os recursos da natureza não são ilimitados, tá? Eles vão ser extintos, né? Então, assim, ó, isso tudo gerou essa crise, por isso o Habermas está dizendo, né, esse controle, essa dominação da natureza está na raiz da crise ambiental contemporânea, tá, e o meio ambiente, sob essa
perspectiva, ele é reduzido, então, a um conjunto de recursos naturais que são explorados, tá? De maneira eficiente e leva, então, à exaustão do ecossistema, que é exatamente o resultado disso tudo, é o que nós estamos vivendo hoje. Bom, e leva também ao comprometimento da sustentabilidade, tá? E nesse contexto, gente, a crise ambiental, ela pode ser compreendida, ela não pode ser compreendida apenas como uma questão técnica, tá? Mas também como um problema da racionalidade. A busca por soluções meramente técnicas e instrumentais tende a reproduzir, vejam bem, tende a reproduzir as próprias lógicas que causaram a degradação ambiental. Então, sem questionar os pressupostos culturais e sociais, não foram questionados, né? Esses pressupostos culturais e sociais que sustentam a relação predatória com a natureza. E é nesse sentido, a superação da crise ambiental, ela exige, então, uma ampliação da esfera pública, deliberativa, capaz de incluir os diversos atores sociais, os agentes sociais, como o Habermas chama, os sujeitos, tá? Aqueles capazes de racionalidade e de comunicação linguística, né? Então, é nesse sentido que ele diz que a superação da crise ambiental, ele exige uma ampliação dessa esfera pública, tá? Deliberativa, capaz de incluir, então, esses sujeitos, atores sociais, saberes locais e perspectivas culturais no debate do futuro ambiental. Nesse debate, todos precisam estar envolvidos. Então, esse é uma relação intersubjetiva, teoria habermasiana, certo? Né? A ação comunicativa, ao propor esse diálogo aberto e não coercitivo, lembram? Não coercitivo, diálogo é totalmente livre, totalmente aberto, tá? Então, ela possibilita a construção de consensos mais amplos e sustentáveis, que levem em conta não apenas os interesses econômicos imediatos, mas também os interesses e os direitos das futuras gerações e do próprio ecossistema, tá? É uma coisa fácil de realizar? Não, não é fácil, porque lembra da pretensão de validez dos atos de fala, da veracidade da fala dos sujeitos? Pois é, tudo implica, né? Mas ele está dizendo, conforme a teoria dele, é possível, né? A gente fazer essa analogia com estas questões de crise climática que nós enfrentamos toda hora agora, né? É a própria destruição do ecossistema que nós precisamos refletir sobre, trabalhar sobre, buscar alternativas a partir do conhecimento que se tem desses autores, desses pensadores, e colocar em prática, tá? Sempre usando da veracidade do nosso diálogo, porque se não for assim, não sei, não tem como a gente encontrar uma solução para isso. Somente querendo tirar proveito e visando sempre lucro, destruindo o nosso meio ambiente, porque as pessoas, eu sempre comento que as pessoas pensam, acredito eu, que, é só minha garrafinha que eu vou jogar ali tô andando de carro, tô na BR, e eu vou jogar minha garrafinha aqui, é só a minha garrafinha. Agora, vejam bem, nós temos já nem estou falando em mundo, nós temos um país de 200 e alguma coisa, milhões de habitantes, imagina, se todos pensarem assim, são 200 e alguma coisa, 200 milhões de garrafinhas no meio ambiente. Algo que, eu estou dando o exemplo das garrafinhas, né, pode ser a sacolinha plástica, que já era para ter sido substituída, porque antigamente eram pacotes de papel, o papel não agride o meio ambiente. A sacolinha plástica leva aproximadamente 300 anos para se deteriorar, então, assim, olha tudo que acontece, né, e sempre que tem uma enchente, alguma coisa que atinge a vegetação, por exemplo, quando aquela água baixa, você vê a quantidade de lixo, de garrafas, PETs, eu estou falando,
de sacolas de saco plástico, então, assim, é extremamente agressivo o meio ambiente, então são coisas pequenas, mas que têm um resultado a longo prazo devastador também. E a gente pensa que, nós pensamos que é só minha garrafinha, ou só uma sacolinha que eu vou soltar ali. Não, gente, começa por aí. Então, assim, nós podemos ir do pequeno ao gigante, porque quando você tem o objetivo de lucro, você devasta vegetação nativa, você, como é que é? Acontece muito nas cidades com essa quantidade de construção de condomínios, aqui em Pelotas, por exemplo, né, é um exemplo disso também. Então, vão aterrando banhados, vertentes, e onde estiver, assim, o planejamento, mas tem o meio ambiente, tem a, a FEPAM, né, que não vai permitir, não sei, né, gente, mas vão aterrando, é o progresso chegando, é o progresso, será mesmo que é o progresso? Porque a gente recebe os resultados depois dessas ações, né, então é algo, assim, que nós precisamos pensar e discutir, trazer para discussão, ao menos para, se nós conseguirmos, assim, fazer com que as pessoas entendam que cada um precisa fazer a sua parte nesse sentido, para que todos possamos viver num mundo um pouquinho mais seguro, e também, como diz ali no texto do Habermas, pensar também nas gerações que estão por vir, não só no nosso, o que nós vamos deixar para eles, né? Qual vai ser o mundo deles, né, para eles viverem? Esse mundo da vida. Se as nossas ações têm como resultado toda esse descontrole, tá? Então, é nesse sentido, tá? E a teoria do Habermas, é possível fazer essa reflexão sobre a questão do meio ambiente? Claro que sim, ele já tá mostrando isso, né? Que é possível nesse diálogo, nesse entendimento, nesse consenso entre todos os envolvidos, chegar, então, a uma alternativa através do diálogo mesmo, né? Da reflexão e do diálogo. Bom, então, aonde que eu tinha parado mesmo? Bom, nesse processo, então, os sujeitos envolvidos não apenas negociam interesses, tá? Mas também constroem coletivamente valores e normas que orientam a convivência sustentável. Aí está dizendo Habermas, né? Então, nesse sentido, na teoria da ação comunicativa, é possível que os sujeitos envolvidos possam, né, intersubjetivamente, tá, a deliberação ambiental inspirada na ação comunicativa, ela busca construir uma ética, então, ecológica, fundamentada no reconhecimento intersubjetivo e no respeito à diferença. Nesse processo, sujeitos envolvidos, então, eles não apenas negociam os interesses, mas também constroem coletivamente valores e normas que orientam a convivência sustentável. E assim, a proteção ambiental deixa de ser uma imposição externa para se tornar, então, um compromisso compartilhado, sustentado por um consenso discursivo, tá? E nós podemos concluir dizendo que a teoria do agir comunicativo, proposta pelo Habermas, ela oferece contribuições relevantes, tá, para o debate ambiental, sim, tá, ao propor, então, alternativa à racionalidade instrumental predominante na modernidade. Ao privilegiar o diálogo, a compreensão mútua, a deliberação democrática, a ação comunicativa abre espaços, então, gente, para a criação de respostas, tá, mais inclusivas para essas questões, mais inclusivas, mais justas e sustentáveis a essa crise ecológica, tá? E nesse eixo, então, a superação da crise ambiental, ela requer não apenas inovações tecnológicas ou mudanças normativas, não apenas, não que não seja necessário, sim, são necessárias, tá? Essas inovações tecnológicas, essas mudanças normativas, mas ela requer algo além disso, ela requer uma transformação nas formas de comunicação, de participação e na construção coletiva, então, de sentidos, acerca da relação entre a humanidade e a natureza, tá bem?
Agora sim, eu passo, então, para falar para vocês um pouquinho, deixa eu ver aqui, sobre o artigo que eu estou escrevendo, que é nessa perspectiva, nessa linha, tá? Então, tem-se, assim, que a relação entre ações comunicativas, ética do discurso e inclusão dos participantes na agenda de sustentabilidade ambiental, ela não é somente possível, mas ela é desejável, ela é também desejável. E como principal contribuição, o trabalho, né, esse que nós estamos escrevendo, entre mim e mais 2 professores da UFRJ lá, ele discute a relevância do pensamento do Habermas, colocando este autor como articulador do processo e prática da formação da administração discursiva sustentável, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês porque eu acho que é importante, vai falar sobre a COP agora, tá? Também. Então, eu vou ler um pouquinho aqui, onde vai, esse parágrafo que fala sobre a COP que vai acontecer agora no Pará, em novembro, tá? Então, assim, ó, a sustentabilidade ambiental nas organizações, ela enfrenta desafios significativos no mundo atual. À medida que a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente aumenta, as empresas se veem diante da necessidade, tá? Agora eu estou falando lá das empresas, não só da nossa sacolinha, da nossa garrafinha, mas já de empresas, né, que é o principal ponto, né? Então, as empresas se veem diante da necessidade de adotar práticas sustentáveis em suas operações. E estudos mostram maneiras práticas de reduzir essa complexidade ambiental e ajudar a promover a responsabilidade e a sustentabilidade complexidade, tá? A promover a responsabilidade e a sustentabilidade corporativa da biodiversidade. Bom, no entanto, para implementar a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade corporativa da biodiversidade, isso requer, tá, superar obstáculos como a resistência a mudanças, tá vendo? A resistência à mudança é um obstáculo, tá? E a falta de conhecimento sobre alternativas sustentáveis, a pressão por resultados de curto prazo, olha os problemas todos, né, que as empresas se confrontam, né, nesse sentido. A falta de conhecimento sobre alternativas sustentáveis, a pressão por resultados de curto prazo e a complexidade dos sistemas organizacionais. Bom, além disso, as organizações devem enfrentar o desafio de conciliar a busca pelo lucro, olha só, a busca pelo lucro, com a responsabilidade socioambiental, como a busca da ideia normativa de desenvolvimento sustentável exige que as empresas assumam um papel fundamental na resolução dos desafios da sustentabilidade ambiental, alterando práticas poluidoras e possibilitando soluções para enfrentar os problemas. E para discutir essas questões, que é o que onde eu queria chegar para falar para vocês, então, assim, ó, para discutir essas questões de responsabilidade socioambiental, vinculado ao desenvolvimento econômico. Ai, só um pouquinho que me perdi aqui. Deixa eu só ver aqui. Que eu quero falar para vocês é sobre a COP, né? Então tá, aqui ó, para discutir questões de responsabilidade socioambiental vinculada ao desenvolvimento econômico e da iminência de discutir questões acerca da crise climática que envolve os países, para discutir questões de responsabilidade socioambiental vinculado ao desenvolvimento econômico e da iminência de discutir-se questões acerca da crise climática que envolve os países. O estado do Pará
tá? Desculpa aí é que correu aqui meu texto. O estado do Pará, tá? O estado do Pará se prepara, então, tá? Para receber a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Então, vai acontecer no Brasil, no Pará, tá? Vai ser realizada em Belém, no mês de novembro deste ano. Então, assim, ó, é um evento, assim, extremamente importante, onde países de todo o mundo virão, no caso, até o Belém, no Pará, e vão discutir, então, estas questões, vão discutir, vão trazer para discussão questões acerca das crises climáticas, né, das mudanças climáticas que nós estamos enfrentando, tá? O Brasil, então, como anfitrião da COP30, tem a responsabilidade e o desafio de mobilizar compromissos conjuntos e ações concretas, tá? À altura da urgência imposta pela crise climática. E visando, então, o enfrentamento desta crise climática, faz-se necessário que questões cruciais sejam abordadas, entre elas o financiamento climático para a atenuação das emissões de gases de efeito estufa e a adequação dos países às consequências da crise climática, assim como para a reparação de perdas e danos, tá? Uma pauta relevante a ser abordada, segundo o WWF Brasil, é também se a transição energética é justa para a eliminação dos combustíveis fósseis, assim como o combate ao desmatamento e à degradação de vegetação nativa. Bom, são pautas que serão tratadas, então, na COP30, em Belém, em novembro. Eu sugiro que vocês acompanhem e busquem sempre fazer essa relação, como a gente já estava buscando anteriormente, eu estava tentando mostrar para vocês, que a teoria do Habermas tem muito a contribuir com relação a isso. Vejam só, ele, de novo, ele vai dizer que se pode chegar, então, alguma alternativa através do diálogo, da comunicação entre todos os participantes, entre todos os envolvidos, de modo livre, sem coerções, tá? De modo livre e, claro, contando com a veracidade das falas. Eu espero ter contribuído um pouquinho, né, para vocês entenderem o que eu estou buscando desde sempre com esta teoria do Habermas, mostrar, eu não quero mostrar para vocês que existe um autor contemporâneo, vivo, alemão, que escreve muito, que já escreveu, né, que tem uma teoria da ação comunicativa, muito bem, aí vocês se formam, acabou-se por aí. Não, eu não quero isso, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é que vocês saibam que tem uma proposta, que existe uma proposta desse autor, por exemplo, que pode possibilitar para a gente, né, um modo, um meio, um mecanismo de entendimento sobre questões conflitantes na sociedade que nós estamos vivendo. E esse foi o objetivo dessa aula de hoje, tá bem? Até a próxima.